O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é considerado justamente a inflação oficial do Brasil, subiu 0,23% em maio. Esse dado foi divulgado hoje pelo IBGE. A alta de maio foi puxada pelo grupo de saúde e cuidados pessoais, com destaque para os planos de saúde que tiveram alta de 1,2% no mês. Então, para analisar mais profundamente esses números, nós vamos conversar a partir de agora com o doutor e professor em economia do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, o Ricardo Balistiero, a quem eu agradeço demais pela participação. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, Daniel. Boa noite. Prazer é todo meu. Para começar, queria pedir justamente a sua avaliação sobre esse IPCA de maio divulgado pelo IBGE, que é considerado aí o índice oficial da inflação. Alta, então, de 0,23% em relação a abril, só que ele veio abaixo do esperado, né? Além desse setor de saúde, quais outros impactaram o índice? Principalmente o setor de transportes, né? Acho que nós temos que ponderar o índice, né? O índice, inegavelmente, é positivo, né? Superou as mais otimistas expectativas aí de bancos e analistas, né? Mas nós temos que ponderar que a inflação ainda está situada aí acima do centro da meta, né? E muito provavelmente há uma tendência aí de alta no segundo semestre, principalmente a partir do mês de julho, né? Quando aquele efeito da redução dos tributos sobre os combustíveis deve, de alguma maneira, impactar aí os índices de preço a partir do mês de julho. Nada que represente um descontrole inflacionário, né? O Brasil hoje se coloca como, no mundo, né, como das economias que mais rapidamente conseguiu controlar aquela inflação alta que superava os 2 dígitos, mas muito provavelmente nós estamos caminhando para o 3º ano de descumprimento da meta, né? Razão pela qual, embora hajam muitas pressões sobre o Banco Central, para que o Banco Central baixe a taxa de juros, né? Mas parece que o Banco Central agiu corretamente lá atrás, quando promoveu a alta de juros, né? E agora está exatamente monitorando os dados de inflação para poder, em algum momento, sinalizar uma possível tendência de baixa da taxa Selic, o que deve se iniciar apenas no segundo semestre de uma maneira bastante gradativa, né? Sem grandes movimentos de baixa, até para não causar nenhum tipo de expectativa muito otimista, né, em relação à taxa de juros, uma vez que a inflação, repito, ainda está bem distante do centro da meta. Pois é, já que você, professor, o senhor tomou a liberdade de tocar nesse ponto, eu também vou me aprofundar nisso, porque eu queria entender quais ingredientes devem balizar o Copom, o Banco Central, para tomar essa decisão de diminuir a taxa de juros. Arcabouço fiscal, aprovação, deve ter algum tipo de impacto? Também avanço na reforma tributária. E essa tendência de desaceleração na inflação deve ser o ingrediente principal? Porque o senhor mencionou numa possibilidade de alta da inflação no segundo semestre. Eu até queria colocar nessa análise se a reoneração do diesel em relação aos impostos federais pode impactar na inflação no segundo semestre. Pode sim. A pergunta é muito boa, Daniel. Eu acho que você tocou nos 3 elementos mais importantes, né? Então, a aprovação do arcabouço fiscal, né? Deve ocorrer sem grandes dificuldades aí no Senado, né? A reforma tributária, né? Que também é uma pauta importante para um Congresso que se auto-intitula como reformista, né? Então, a reforma tributária tem uma grande chance de passar, né? Mas principalmente esse comportamento desinflacionário da nossa economia, né? Eu acho que esses 3 elementos são elementos que possibilitam que o Banco Central não esteja sozinho no controle da inflação, né? Vamos lembrar que o Banco Central ele trata da política monetária, né? Mas ele precisa do auxílio da política fiscal exatamente para sinalizar que o governo não terá necessidade de contrair dívida nova, né? Então, por quê? Porque sempre que você tem a necessidade de contrair dívida nova, precisa ter juros altos, porque senão, né, os potenciais credores acabam se afastando e não compram a dívida, né? Então, esses 3 elementos são elementos importantes
E esse componente de reoneração, que deve ocorrer a partir do dia 1º de julho, principalmente com o PIS e a COFINS, eles devem tirar um pouco essa tendência de baixa da inflação. Vamos lembrar que os transportes foram muito importantes agora no mês de maio, né? E os transportes estão muito ligados à questão do combustível, né? Que apresentou uma trajetória de queda aí nas últimas semanas, né? Então, muito provavelmente isso se reverte a partir do dia 1º de julho. Repito, o Brasil não vai nem se aproximar do descontrole inflacionário de outros países que estão com muita dificuldade, né? Por exemplo, a Argentina, por exemplo, a Turquia, que são países emergentes, até o próprio Estados Unidos, que tem inflação maior do que o Brasil hoje, mas ainda assim nós estamos bastante distantes do centro da meta e, ao que tudo indica, 2023 é um ano que nós também não cumpriremos a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, professor, apesar dessa desaceleração da inflação neste mês de maio, veio abaixo do que se esperava, dá para projetar uma revisão por parte do Copom já para a reunião que irá acontecer neste mês? Ou a sua aposta é somente para o segundo semestre? Algum mês? Tem alguma ideia? Eu tenho a impressão que o Copom deve sinalizar que as notícias são positivas, né? Tanto do ponto de vista da desinflação. Vamos lembrar que o IGPDI teve uma deflação muito forte, né? Quer dizer, aí na casa de 5%, né? O que não ocorria no Brasil há muito tempo. O dólar tem recuado, né? Enfim, não estranharia se nós tivéssemos aqui no Brasil dólar abaixo de 5,90 muito em breve, né? Então, eu tenho a impressão que a próxima ata do Copom o Copom deve manter a taxa em 13,75, mas sinalizar na ata que, mantidas as condições atuais, ou seja, uma tendência de desinflação articulado com todas essas reformas que devem ser destravadas no Congresso Nacional, aponta para um segundo semestre em que a taxa começa a baixar 25 pontos, talvez na reunião do mês de agosto, né? E aí talvez mais 25, mais 50, mas encerrando ainda 2023 em 2 dígitos, sem muitas dúvidas em relação a isso. Perfeito. Professor, eu quero aproveitar a presença do senhor, a gentileza em nos atender neste horário, mas também questioná-lo sobre esse projeto do governo federal para baratear o custo de carros populares. Trata-se de um programa de tiro curto, né? Estimativa, inclusive, que os créditos acabem em aproximadamente um mês, só que há muitas críticas de especialistas sobre esse projeto. Por mais que ele tenha o objetivo de privilegiar as pessoas da classe média mais baixa, ou aquelas pessoas que pretendem comprar um veículo popular, os carros não estão tão em conta assim. Então, muito provavelmente, ainda que os descontos sejam ofertados, as pessoas precisarão contratar um financiamento bancário, um financiamento para conseguir adquirir os veículos. E justamente por conta da taxa de juros não tão baixa, os bancos acabarão ficando com grande parte dos percentuais desse financiamento bancário. O senhor não entende que teria sido melhor o governo federal pensar em um programa conjuntamente com uma taxa de juros um pouco mais baixa? Queria uma rápida análise e reflexão do senhor acerca desse projeto. Eu tenho a impressão que sim, Daniel. Esses programas de subsídio à indústria nunca são muito proveitosos do ponto de vista da economia, né? E nós temos que lembrar que esse programa ele vai, no fundo, subsidiar a classe média, né? Ele não vai subsidiar a classe baixa, né? Porque a classe média pode comprar carro de R$60 mil e não a classe baixa, infelizmente, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Enfim, não pactuo com medidas desse gênero. 2, né, nós vamos despejar mais uma quantidade grande de carros que vão poluir o meio ambiente e vão queimar combustível fóssil. Acho que esse é um ponto também que precisa ser levado em consideração. Terceiro ponto, que eu não consegui ver nenhum incentivo ao aumento da produtividade, né? Ou seja, aquele elemento que faz com que realmente os nossos carros se tornem mais eficientes, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista de qualidade, né?
e possibilitando, então, aí sim, um preço mais baixo, né? Então, eu acabei não vendo elementos que possam nos levar a isso, né? Então, por essa razão, eu acredito que realmente é um plano que vai atender a um desejo do presidente da República, né, que é dar uma satisfação em relação ao preço do carro, mas eu acho que do ponto de vista prático e do ponto de vista de perspectiva, auxilia muito pouco aquilo que nós precisamos no país. Agora, professor, antes de encerrar, falamos brevemente sobre o avanço do projeto do arcabouço fiscal, que ainda será apreciado pelo Senado, e também o avanço da reforma tributária, relatório apresentado nesta semana pela Câmara e possibilidade de votação já no início do próximo mês. Agora, quase 6 meses de governo, que avaliação o senhor faz da gestão de Fernando Haddad no Ministério da Economia, as medidas que estão sendo tomadas, quais são as perspectivas? Olha, eu acho que o Haddad tem se mostrado um negociador bastante hábil, né? Então, acho que esse aspecto é um aspecto importante. Eu acho que o presidente Lula, nesse quesito, ele, grosso modo, ele repetiu um pouco o que ele fez no primeiro mandato, quando ele colocou um negociador bastante hábil, que era o ex-ministro Antônio Palocci, né? E os primeiros 4 anos de governo Lula, lá atrás, foram muito positivos nesse aspecto. Então, eu acho que os avanços são consideráveis, né? O ministro Haddad tem conseguido vitórias muito importantes, né? Ele tem o apoio hoje do Congresso Nacional, o arcabouço fiscal passou muito fácil na Câmara, a Câmara é uma Câmara dos deputados que é composta por deputados mais conservadores, de viés mais liberal, né? E ainda assim todos elogiaram o arcabouço, passou fácil. Eu tenho a impressão que a reforma tributária está muito madura, né? Então, do ponto de vista do ministro Haddad, eu tenho a impressão que hoje ele se apresenta como, se não o principal, mas um dos principais ministros do atual governo, né? Mostrando exatamente, principalmente, essa credencial, além dos qualificadores técnicos do ministro Haddad, um homem público experiente, foi ministro, foi secretário, foi prefeito, né? Mas principalmente um articulador político bastante competente. Eu acho que essa é a grande história, né, do ministro Haddad até esse presente momento no governo, né? Então acho que o presidente Lula deve contar muito com ele em relação a isso, né? Exatamente por essa capacidade de articulação. É isso, processo desinflacionário, falamos de reforma tributária, arcabouço fiscal, perspectivas para a economia e também a gestão do Ministério da Fazenda. Quero agradecer demais a participação do Ricardo Balistiero, ele que é doutor e professor de economia justamente do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor, muito obrigado pela gentileza, viu? Boa noite ao senhor e, por favor, volte mais vezes à Jovem Pan News. Sempre um prazer, Daniel. Boa noite e um bom feriado. Muito obrigado, igualmente.